Isso aqui importa para você? Você gosta de dinheiro? Fica nesse vídeo que eu vou falar como você vai negociar o seu salário, tanto numa entrevista quanto no seu trabalho atual. Falar sobre dinheiro. Bom, eu sou Fernanda Costa, especialista em carreira, em orientação profissional. Não sou especialista em investimento aqui, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, que eu sei que você quer. Um trabalho que te pague bem, que você ganhe promoções, aumentos, prêmios, né? Você quer se sentir valorizado. Então, o dinheiro faz isso com você também, é claro, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Como que a gente negocia um salário? Eu recebo muito essa pergunta. Fernanda, como é que eu falo numa entrevista? Como que eu falo no meu trabalho? Vamos começar ali falando o que você precisa trabalhar antes de conversar sobre isso com alguém. Primeiro passo, gente, é você trabalhar a tua relação com o dinheiro, autoconfiança, autoestima, trabalhar a tua relação com você mesmo, né? Então não adianta eu chegar lá e falar que então, eu acho que eu mereço mais, porque tananã. Tem que se sentir seguro. Primeiro você tem que ter uma visualização de tudo que você já conquistou ao longo da sua jornada profissional. Mesmo no início que você esteja, não sei em que momento você está. Então, faça uma lista aí de conquistas, de habilidades, de ferramentas, de investimentos que você fez em você mesmo também. Né? Coisas que você superou, metas que você bateu. Então, tudo que você fez ao longo da sua jornada profissional, já faz uma lista aí, porque isso vai te ajudar muito a se sentir mais seguro e vai se orgulhar muito da sua história na hora de chegar nesse momento que eu sei que é um pouquinho delicado aí para você. E se você já tá gostando desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para mais pessoas, que agora vem umas dicas de ouro. Eu vou dar exemplos reais de como você falar isso com alguém. Então vamos lá, gente. Você pesquisou sua história, entendeu seu valor, sabe o que você agregou. Aí você vai olhar para um mercado. Aí você vai ver qual que é a faixa salarial do mercado. O quanto ele paga realmente para um profissional dessa área que você está indo. Júnior, pleno, sênior, não importa. Você vai fazer essa pesquisa de mercado pelo Google, pela IA. Ele vai te falar ali as pesquisas recentes, o quanto paga. Então você vai ver um geral. Ok, entendi que o mercado paga isso. O quanto realmente desse valor seria suficiente para mim. Então, muitas vezes, a vaga, ela paga ali até R$ 4.000. E aí você fala, nossa, eu acredito que numa faixa de 3, 3,5, né, acima de 3,5, para mim já tá ok. Se é uma vaga mais sênior, 10, 12, 15, aí você fala, caramba, para mim menos que 15 não dá. Então, eu vou colocar ali 15 mesmo, porque é o ideal para mim. Então, muitas vezes, para a gente se candidatar numa entrevista, às vezes você tem que colocar no campo lá, pretensão salarial. Saiba que ali já é um filtro. Sim, já é um filtro. Já vou saber se você vai passar ali pelo filtro ou não do meu robô, que nem eu já trouxe aqui de currículo para vocês. Então, ali você tem que. Por isso que você tem que olhar o mercado. Se você coloca uma faixa muito abaixo ou muito acima, realmente você não vai passar. Então, coloque uma média ali, pesquise a empresa, qual que é a faixa salarial também, mais ou menos, das pessoas nessa vaga. Isso vai te ajudar a ter uma noção ali de quanto você pode colocar ali sobre esse salário. Você então, né, entendeu sua história, colocou ali às vezes escrito, né, a faixa salarial dentro de uma entrevista, né, de um filtro antes. Mas quando você chega na entrevista, geralmente pode ser que é difícil iniciar a entrevista assim, mas vai que, né, você tem que estar preparado já. Mas geralmente no final o recrutador pergunta, olha, o salário dessa vaga é 4.500, é 10.000, é 5.000, é 2.000. Como que fica para você? O que você responderia nessa daí? Você sabe o que você responderia? Se o salário for ok para você, você vai falar, olha, para mim tá tudo bem, se encaixa bastante. Se não se encaixa, você pode falar, olha, eu gostaria de saber se tem a possibilidade de negociar, se eu passando e vocês gostarem de mim, se tem como a gente negociar esse valor, porque eu acredito que 4.100 para mim é melhor, 4.200, um pouquinho a mais, 10% a mais. Será que é possível? Então não precisa ter medo de falar aquilo, né, gente? Eu sei que às vezes vocês estão
um tempo sem trabalho, né? Eu estou falando inicialmente para as entrevistas, a negociação. E você quer muito aquela vaga e às vezes vai aceitar qualquer coisa. Mas por que existe a pergunta do salário também, gente? Olha que importante. Se você vai entrar na minha empresa, você ganhava um salário de 4.000, o meu salário aqui, né, é de 2.500, você provavelmente vai ter que apertar suas contas, pode ser que entre em dívida, pode ser que vai ser difícil para você ser o provedor ou a provedora ali da família, vai ser um pouco complicado. E a longo prazo, o que vai acontecer? Até você ter ajustes salariais, promoção, pode ser que demore. Então, eu vou contratar alguém que vai ficar insatisfeito, que vai ficar triste, que realmente não vai estar motivado. E a gente sabe, gente, isso aqui motiva, não tem como. Não é o principal, mas isso motiva principalmente. Então, o que a gente precisa ali? Entender um pouco o seu cenário, o seu momento atual. Não adianta eu já te contratar e você aceitar qualquer salário, porque pode ser que a longo prazo isso não seja saudável para você. Então, por isso também que existe essa pergunta aí da faixa salarial. Então, falamos aqui de uma negociação numa entrevista. E para você que está procurando uma promoção, uma recolocação ali dentro da sua empresa mesmo, de onde você trabalha, você já teve feedbacks, você já tem um acompanhamento, ou muitas vezes talvez isso não existe na empresa que você está e você precisa conversar com o teu líder, com alguém ali sobre o teu salário, sobre uma renegociação, talvez por você ter acumulado funções, talvez por você estar suprindo várias vagas porque outras pessoas foram demitidas. Então, como que você pode falar nesse momento? Como que você pode trazer esse assunto? Primeiro, você vai trazer isso num feedback, numa reunião, que você tenha essas reuniões, esse one-on-one que a gente fala. Se essas reuniões não existem, né, você pode realmente chamar a pessoa, mas na hora que chamar a pessoa para essa conversa, não chega já falando: olha, eu preciso de um aumento, não dá mais, isso não é para mim, não, tem muita conta. Brincadeira aqui com você, a gente não fala dessa forma, né? Mas a gente vai trazer essa conversa porque ela é delicada. A gente sabe que a maioria das pessoas tem muita crença com relação ao dinheiro, muita dificuldade de falar sobre isso. E ok, a gente precisa trabalhar, né, isso dentro da gente. Mas na hora de trazer o assunto sobre eu quero um pouco mais de salário, a gente começa uma conversa mais ou menos dessa forma. Olá, fulano, você tá ali, né, na reunião com a pessoa e fala assim, olha, eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre o meu plano de carreira aqui, sobre o meu desenvolvimento. Será que a gente pode conversar? Isso caso você nunca tenha esse tipo de reunião, se você já tem, você já vai abordar diretamente o assunto, tá? E aí você vai falar para a pessoa, fala, olha, recentemente, não sei se você viu, eu trouxe alguns resultados, eu trouxe algumas metas. Gente, você precisa ter crescido na empresa e ter trazido resultados. Lembra que a empresa foca em resultado? Não adianta você querer um aumento sendo que você não contribuiu em nada. Você só quer um aumento porque já faz 10 anos que você está na empresa. Não é assim que funciona. Então, eles visam resultado. O que você entregou? Então, você mostra, olha, nos últimos projetos eu agreguei nisso, nos últimos anos eu fiz aquilo, fulano, ciclano e beltrano me ajudaram também. Então, eu acredito que eu contribuí bastante. Eu gostaria de saber com você aqui dentro da empresa, qual é a possibilidade da gente negociar o meu salário, de eu ter um aumento, de eu ter uma margem, de eu ter algo a mais. Existe a possibilidade aqui na empresa? Existe isso? Qual que é a próxima área que eu posso ir, talvez, para ter esse aumento salarial? Ou mesmo na área que eu estou, existe a possibilidade de, além do reajuste que é feito, de eu ter esse aumento? E aí você vai ouvir a pessoa, vai ouvir o que o RH vai falar, o teu chefe. Talvez ele vai falar de imediato que não, talvez ele vai falar que eu preciso consultar, e deixa essa pessoa consultar, só que não deixa solto. Então, fala, tudo bem, eu sei que você vai consultar, mas quando é que eu posso voltar a falar com você? Né? Será que existe um prazo? Se a pessoa já falar que não, não, você fala, será que eu posso negociar então benefícios? Será que eu posso ter algo a mais, algum auxílio, algum benefício a mais aqui para mim? Alguma bonificação, premiação pelo que eu construí ao longo da jornada? E aí você vai testando, gente, experimentando as possibilidades dentro da empresa que você trabalha. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui, não existe uma regra para você falar sobre isso, porque eu sei que é desconfortável. Mas se você está muitos anos numa empresa, não tem reajustes, né, maiores, não tem um incentivo, muitas vezes o lugar já está pequeno e não está alinhado com o que você busca e com o que você entrega. Então é o momento de você olhar para fora do mercado. Mas se você gosta muito de onde você está e realmente você quer ficar ali e você quer tentar negociar, então tente essa conversa outras vezes e não logo em seguida, né? Mas com o tempo.
Às vezes não é que o RH não quer te dar o aumento, mas às vezes pode ser que a empresa está numa crise, pode ser que exista, né, uma estrutura de salários em que eu não posso te dar um aumento. Então existem vários porquês aí que a gente nem imagina dentro da empresa. Mas não pense que, eles não querem, eles não me valorizam. Não é sobre isso. Se valorize primeiro, que as coisas também vão acontecer. E se você se sente não valorizado onde está, pense então qual que é o próximo caminho, a próxima jornada que você pode construir. Me conta, o que você achou desse vídeo abundante, que a gente falou de dinheiro aqui, que a gente comentou bastante sobre isso. Se fez sentido, comenta aqui embaixo, envia para mais pessoas. Me traz aí a sua opinião também sobre negociar um salário, tanto numa entrevista, quanto onde você já está. Você já fez isso? Não fez? Como que foi? Conta um pouco aqui para mim, eu vou adorar te conhecer. E é claro, eu te vejo então no nosso próximo vídeo.